Um lugar comum que de repente se viu em um filme de terror. E atualmente, será que existe alguma espécie de vida nessa cidade fantasma? O maior desastre nuclear da história abriga diversas perguntas. Não é à toa que se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo. Como exemplo, eu vou utilizar o parabéns a você. Então vai ser mais ou menos assim. Isso. Aê, auê, Aí, fala, seus radioativos! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui tá como? Tudo em ordem? Tranquilo, vamos que vamos. Eu sou o Biel. Eu sou o Araújo. E pessoal, o like nos ajuda aí muito. E é coisa rápida, coisa de segundos. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Só assim, pessoal, se inscrevendo, a gente vai saber se estão gostando, deixa nos comentários aí tema e vamos Sugestões? Vamos que vamos. Mais ou menos assim então, pessoal. Quem lembra da época do S-Gurt? Comenta e curte. Pra quem assistiu o Crise e lembra do milkshake de pimenta, curte, compartilha e comenta. Vai embora. Se você cansou da quarentena e tá cansado de um rolezinho, Tá com saudade? Tá com saudade de um rolezinho? Ative o sininho. Chernobyl, quem nunca ouviu falar? O maior desastre nuclear da história, que fez uma cidade inteira desaparecer em questão de dias. Você deve saber o que acontece com as pessoas quando entram em contato com a radiação. Mutações e deformações são alguns dos sintomas, mas o pior dos casos é a morte. e quanto aos animais que vivem por lá? O que acontece com os peixes que ficam nos tanques para resfriar os reservatórios? Dizem que alguns viram monstros e que muitos não aguentaram a radiação e acabaram simplesmente desaparecendo. Vamos começar pelo motivo disso tudo ter acontecido. Foi no dia 26 de abril de 1986, no reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, em Pripyat, no norte da Ucrânia. Naquela madrugada, os trabalhadores estavam em uma espécie de teste de segurança, que simulava a falta de energia na estação. Nesse caso, todos os sistemas de segurança foram desligados. O desastre também contou com uma pequena parte de erro humano, e tudo isso resultou em uma reação descontrolada. A situação tinha fugido do controle. Para você ter ideia, os reatores ficaram tão quentes que nem a água usada para resfriá-los resolveu. A água, que caía instantaneamente, já se transformava em vapor. E isso resultou em uma explosão de vapor que, consequentemente, originou um incêndio. O fogo só foi contido no dia 4 de maio, mas aí já era tarde demais. Algumas pessoas morreram imediatamente, e algumas morreram com o passar do tempo devido à exposição à radiação. Quanto aos animais, essa perspectiva não muda muito, e os que não morreram sofreram graves mutações genéticas. Muitos trabalhadores da usina receberam quase 5 vezes a dose letal de radiação, absorvendo-a totalmente em menos de 1 minuto. O solo foi contaminado de uma tal forma que até nos anos de hoje existem lugares por lá que não podem ser visitados, pois causaria danos graves à saúde. Alguns prédios foram cobertos com uma espécie de lona, com a intenção de reduzir a poeira e detritos que eram altamente radioativos. As pessoas em Pripyat, que ficavam bem ao lado da usina, não foram avisadas de imediato sobre a explosão. Porém, as horas foram se passando e os moradores da cidade começaram a ficar doentes. Os moradores começaram a sentir uma forte dor de cabeça e também começaram a sentir um gosto metálico na boca, junto com tosse e vômito. Às 11 horas do dia 27 de abril, frotas de ônibus começaram a chegar em Pripyat para evacuação. E os moradores foram informados que eles teriam apenas minutos para evacuar a cidade e que teriam que levar pouquíssimos pertences por pessoa. E você indo lá hoje, imagina o cenário. Porque querendo ou não, as pessoas saíram correndo, então deve ter casa com panela no fogo, fora a bagunça de roupa. Imagina, geladeira aberta, cadeira jogada, Uma zona. documento tudo para trás. E os animais, coitados, não puderam sair de lá. Também. Cientistas afirmaram que o local virou um mundo à parte, com as espécies de animais diferentes, tanto no comportamento quanto fisicamente. Aparências assustadoras e comportamentos pra lá de esquisitos. Essas descobertas só foram possíveis através do uso de robôs, enviados com a intenção de explorar e descobrir as mudanças no local, devido à explosão do reator. O local mais radioativo é o local da explosão, o reator 4, que por lá uma espécie de fungo preto se desenvolveu e que se alimenta de radiação. Uma curiosidade é que o nível de radiação por lá é tão alto que mata qualquer tipo de organismo vivo,
Cientistas afirmam um lado bom nessa descoberta do novo fungo, já que eles se alimentam de radiação, muito provável que ele faça diminuir o excesso de radioatividade aos poucos. Também no reator 4 existe algo que é mortalmente radioativo, o pé de elefante. Não é um animal, é uma junção de componentes radioativos em várias camadas que se transformou em uma espécie de lava. E sabe o que é preciso para a lava radioativa matar alguém? Você precisa simplesmente chegar perto. Isso já faria com que seu organismo entrasse em falência quase que imediatamente. Possui somente 2 metros de extensão, mas carrega toneladas de urânio, se tornando um dos objetos mais perigosos do mundo. Os animais selvagens de lá são usados em uma espécie de experimento, onde são observados seus comportamentos. Como os animais selvagens já nascem com o instinto apurado, eles sabem os locais que podem ir ou não. Dá para usar esse parâmetro para medir o nível de radioatividade do lugar. Os animais domésticos abandonados por lá não podem ter uma vida feliz em um lar novamente, pois foram expostos a radiações por todo esse tempo. Isso já está na genética dos animais, passando de geração em geração. Mas uma notícia boa é que nos doguinhos a radiação não os afetou de uma forma trágica, ou seja, não foram notados pelos cientistas anomalias ou deformações físicas. Cavalos, bezerros, vacas e galinhas não tiveram essa mesma sorte. Algumas dessas espécies ficaram tão deformadas que mal dava para dizer o que seria aquele animal. Foram encontrados filhotes desses bichos com 2 cabeças, galinhas com mais de 2 pernas. O animal mais bizarro encontrado por lá foi um crocodilo com vários dentes. Existem pessoas que dizem que o vídeo não é real, sendo uma montagem. Haviam peixes nos lagos usados para resfriar os reatores. Foram encontrados peixes com vários olhos de tamanho desproporcional. Algumas espécies desenvolveram dentes. Como a radiação ainda está muito forte, quando chove, a água carrega a radiação para dentro dos lagos e por lá fica concentrada. Uma certeza é de que não podemos comer esses peixes, pois estão com a genética totalmente alterada. A vida selvagem aparentemente resistiu, e isso é uma boa notícia. Lobos caçando, alces, cavalos e cervos também foram encontrados. Fora que as árvores e plantas aparentemente também resistiram, pois teriam uma aparência totalmente saudável. Com a ausência do homem no local, a natureza tomou conta. E pessoal, como a vida pode prosperar no local mais radioativo e perigoso do mundo? É mato e árvore para todo lado, inclusive no meio da cidade. Agora vai uma pergunta para você refletir. Nesse caso, o que é pior, o homem ou a radioatividade? Talvez os homens teriam feito o mesmo número de vítimas caçando esses animais do que a própria radioatividade em si. Se o lugar é radioativo, os animais simplesmente saem do lugar e vão embora. No caso do homem, isso se torna uma diversão, né? Se torna a caça, em que a recompensa é a cabeça do animal. Pessoal, será que Chernobyl poderá ser reabitada? Segundo especialistas, a expectativa é que essa região volte a ser habitada, só que há muito tempo, uns 20 mil anos. Ou seja, quem viveu e viu a cidade em plena harmonia, pode esquecer, filhão, não vai ver mais. Aproximadamente 5 milhões de pessoas ainda vivem em áreas contaminadas pela radiação, mesmo anos depois do acidente. A radiação liberada foi 200 vezes maior do que a soma das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão. O acidente em Chernobyl é o único que atingiu o nível 7 na escala internacional de eventos nucleares, o que o torna o maior acidente provocado pelo homem em toda a história. E aí, Biel, qual a moral da história? Beleza, Gabriel. Essa é a moral, pessoal. Fechou, vambora. Não, você esqueceu a moral da história, mano? Enquanto a vida, a esperança, persistência é a palavra. Nossa, Sonhar, nunca desistir. Mas, e Matheus? E a musiquinha do fim do vídeo? Ah, tem que ter, né? Tá doido, você é louco? Peraí. Hoje não vai ter musiquinha e a gente vai terminar de uma forma bem diferente. Eu vou fazer uma leitura para vocês. Vou recitar um poema. O ano é 2021. Moral da história: expandiu. Dá like nesse vídeo se você não é de Chernobyl. A meta é 10k. Vamos buscar. Então, partiu? Continue acessando para rodar todo o Brasil. E obrigado, Raul Gil.